Programa Um Novo Olhar. Muito bem, começando mais um programa Um Novo Olhar. É sempre um prazer ter a sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre demissão humanizada. Você já ouviu esse termo? Você conhece alguma coisa sobre isso? Eu estou hoje aqui com a Alexandra Grassini, minha super parceira de trabalho, que é fera nesse assunto, e ela vai nos contar um pouco mais sobre o que é a demissão humanizada. Tudo bem, Ale? Seja bem-vinda. Olá, Michele, e a todos que estão nos acompanhando aqui. Esse tema é um tema que vem sendo cada vez mais divulgado. Não é novo, mas agora que está em alta, então vamos falar sobre demissão humanizada e entender o que inclui aí uma demissão humanizada, já que demissão é sempre difícil, né? Mas dá para ela tornar um pouquinho mais empática. E é muito legal porque nós já recebemos algumas perguntas. Quando a gente começa a falar disso, já vem algumas curiosidades. Então, sempre agradecendo aí as perguntas de vocês, porque a gente faz o programa Um Novo Olhar com base nas dúvidas, nas questões que vocês mandam para nós. E eu já começo aqui com o Carlos, de São Roque, que ele diz que ele tem dúvidas sobre como seria uma demissão humanizada, já que sempre é um momento bem difícil, né, Ale? Como é que funciona essa demissão humanizada, Alexandre? É verdade, né? Você tem razão, né? Quando fala, puxa, né? É sempre um momento difícil. Tem pesquisas até que indicam que quando a gente passar por um processo de demissão, está próximo ali da dor, né? Da gente perder um ente querido, porque tem muito a ver com a nossa identidade, o nosso trabalho, né? O amor que a gente tem, o tempo que a gente passa numa empresa. Então, é difícil. Então, a demissão humanizada, ela surge justamente, né, para apoiar que esse momento que é difícil, ele seja menos desafiador, tanto para o empregado como para a empresa também. Então, ela consiste em você organizar um processo em que você apoia, né, o RH, a área de recursos humanos da empresa, a chefia, né? Então, todos são envolvidos nesse processo para que esse momento não se torne um momento tão traumático, tão difícil para o colaborador e para a empresa também. Então, ela consiste em olhar para a pessoa como um todo, e é muito mais do que você falar assim, puxa, né, vamos fazer aqui algo tranquilo. É realmente acompanhar, né, da hora da comunicação, depois que tem a decisão, o momento de comunicar ao colaborador e depois todos os passos que vão sendo feitos aí até a saída de fato da empresa. Então, por isso que chama demissão humanizada, é olhar para o ser humano nesse momento de dor, né, com muita empatia. Isso é tão legal, né? Porque agora a gente está vendo que esse é um movimento que está crescendo bastante, né? Porque eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar disso, nem conhecia esse termo. Então, é interessante a gente ver o quanto também as empresas agora elas estão se tornando, né, mais empáticas, pensando melhor nesse processo, que é como você falou, é uma dor, né? É um luto, na verdade. Eu lembro quando meu pai foi demitido, gente, se existisse isso na época, por exemplo, ele não teria entrado numa depressão como ele entrou. Ele trabalhou 26 anos numa empresa, se dedicou e, de repente, do dia para a noite, foi mandado embora. E não foi com demissão humanizada, viu, Ale? Não teve isso. Que bom que estamos aí nessa nova era, né, agora, com essas oportunidades. A Paula de Sorocaba, ela é estudante de RH e ela gostaria de saber se a demissão humanizada é uma melhor maneira de despedir um colaborador. O que você acha disso, Ale? Olha, é uma maneira, assim, como você falou, Michele, né? Quantas pessoas vão, às vezes, à depressão após uma demissão? Nós temos esse ponto em comum, porque meu pai também trabalhou praticamente 20 anos numa empresa em que ele tinha a identidade dele muito ligada quem ele era, né? Quem ele era, tanto que o nome dele era Dorival, meu pai já é desencarnado, então o nome do meu pai é Dorival
Pereira, mas em São Bernardo todo mundo conhecia ele por Theo, tamanha identificação que ele tinha, era o Theo, né, da empresa que ele trabalhava, então ele chamava Theo da e o nome da empresa. Então a demissão humanizada, ela justamente entra nesse processo para contribuir até para o novo processo de recolocação da pessoa, né? Porque como ali não tem como a gente trabalha bastante aqui, né? E eu, a Michelle, também nas jornadas em que a gente realiza, né? A curva da mudança, que é o choque da notícia, depois o momento de raiva que você passa, depois barganha, tristeza, até você chegar ali no momento que você começa a aceitar e a entender a situação. Então, a demissão humanizada, ela vai olhando, né, tomando cuidado, né, com cada ponto do processo, né, e é uma maneira, sim, de contribuir, que as pessoas, inclusive, deem o próximo passo na sua carreira, porque tem uma ilusão que a gente vem percebendo ao longo do tempo, que tem uma ilusão de segurança. Ah, eu estou trabalhando, né, uma ilusão de, puxa, então eu nunca vou sair dessa empresa. Não, né, tudo pode acontecer. A nossa vida são ciclos. Nós temos ciclos. Então, às vezes, o nosso ciclo naquela organização termina e aí é necessária a demissão, sendo que a demissão ela pode acontecer por vários motivos, porém, muitas vezes pode ser o nosso ciclo que terminou naquela organização, e aí a gente precisa dar um novo passo até para a nossa evolução, né? Com certeza, e é muito interessante mesmo, e tem um passo a passo, como você falou, né, Lê? Inclusive, para quem estiver nos ouvindo nesse momento, né, um gestor, dono de uma empresa que esteja passando aí por um momento desafiador na empresa, que vai ter, né, a gente sabe que chega final do ano, tem toda uma revisão de orçamento, parte, planejamento estratégico, então olha só como é importante também olhar para isso, ter esse cuidado, né? Às vezes é um momento desafiador para a empresa que realmente vai precisar demitir algumas pessoas, mas qual a melhor forma para fazer isso, né? De que forma que fique de fato mais humanizada para também a empresa ter esse comprometimento com o seu colaborador. E aí a gente está fazendo esse trabalho também, então estamos também à disposição para ouvi-los, para quem estiver, né, com essa necessidade, pode agendar também, entrar em contato conosco, que vai ser um prazer também ajudar nesse processo. A Patrícia de Atibaia, Lê, ela está perguntando aqui como é que surgiu esse termo demissão humanizada, que ela achou muito interessante o termo. E como é que surgiu, Ale? Ah, ótima pergunta, né? Então, esse termo, ele vem, né, de uma outra prática que surgiu lá na década de 60 nos Estados Unidos, que é chamada, em inglês, é outplacement. Quando a gente faz a tradução, é recolocação. Então, essa prática surgiu lá nos anos 60, nos Estados Unidos, quando esse período, né, foi marcado por um desligamento em massa, né, que ocorreu nas áreas da ciência e da engenharia. Então, esse termo, né, de recolocação ou outplacement surge nos Estados Unidos, e aí, com o tempo, isso vai evoluindo para o que a gente está chamando de demissão humanizada, sendo que são processos. Eles são diferentes, mas eles são complementares. Por que que eles são complementares? Porque a demissão humanizada, ela consiste no processo que a empresa vai adotar, o modo que a empresa vai adotar para conversar com aquele colaborador, para comunicar. Por exemplo, tem que se tomar um cuidado. A gente demite um colaborador no dia do aniversário dele? Ou se ele está passando por um processo de luto. Então, é importante, né, ter todos esses cuidados. E a recolocação é complementar, porque é quando a empresa contrata, né, contrata consultores, como a Michelle falou, eu e a Michelle, a gente faz esse trabalho, que é de ajudar a apoiar as pessoas a retornarem para o mercado de trabalho. Aí elas vão trabalhar currículo, treino de entrevista, né, como que elas vão organizar as redes sociais dela, como elas vão se vestir para a entrevista e o principal, trabalhar, acolher a dor dessa pessoa, porque por mais humanizado que seja, é um momento delicado, é um momento difícil. Então,
esse processo de recolocação, quando apoiado e muito bem realizado, né, contribui para que a pessoa dê o próximo passo. Aí tem muitas empresas hoje que estão incluindo isso, né, na sua rotina, porque aí é quando a empresa ela já é reconhecida, não só por cuidar do período de contratação, mas também cuidar com muito carinho aí dos processos de demissão. Muito legal. É interessante ver esse movimento, né, desse cuidado com a saúde mental, com a saúde emocional como um todo. Eu também fico super feliz de saber que algumas empresas já estão criando, né, departamentos específicos para cuidar de saúde mental. Então, tem diretoria de saúde mental, né, empresas que estão cuidando disso e agora olhando também para esse processo da demissão. Muito bem. Temos uma pergunta aqui interessante do Ricardo, ele é lá do Rio de Janeiro, e ele diz que há vários tipos de demissão. E ele pergunta se a demissão humanizada é igual para todos os tipos. Interessante essa pergunta aqui, realmente, né? Será que é o mesmo processo para todos os tipos de demissão, Ale? Nossa, ótima pergunta, né? Então, porque quando a gente fala dos processos de demissão, existem vários, né? Então, existe demissão por justa causa, que é quando acontece algo que, né, o colaborador acaba praticando que vai contra a ética e os valores da organização. Então, há vários caminhos para cada demissão aí que a empresa for realizar, né? Então, é importante entender qual que está sendo a causa da demissão, o que está acontecendo, qual é o formato que vai ser, né, perante a lei, né, essa demissão, para também ter o melhor procedimento, né, ter a melhor rotina ali de conversar. Por exemplo, se é, funcionário ele está sendo ali, né, demitido por justa causa, né, então é que significa que algo muito sério aconteceu. Então é importante, aí muitas vezes a pessoa se revolta, a pessoa ela fica indignada, né? E aí falando não só dos processos por justa causa, mas como, por exemplo, uma vez eu acompanhei um processo numa grande organização que ela estava descontinuando a produção de vários produtos da linha, como leite, suco, molho de tomate, que eles faziam na fábrica. Então, todos aqueles funcionários que estavam ligados à produção desses produtos foram desligados, foram demitidos. E muitos ficaram muito tristes, ficaram revoltados, porque amavam a empresa em que trabalhavam, amavam o seu trabalho. Então, aí é um outro motivo, né? É uma outra origem a causa da demissão. Então, aí também fazer conversas e entender para cada situação qual é o melhor caminho, né? E muitas vezes a pessoa tem que olhar o caso um a um mesmo para entender qual é a melhor solução de demissão humanizada para cada situação. É verdade, né? Se a gente está falando de demissão humanizada, cada um é cada um. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa vai merecer aí um tratamento personalizado, né? Não dá para colocar tudo no mesmo bolo, né, Ale? Muito bom, muito legal. E aí, olha lá, ó, tem uma pergunta da Joana de São Paulo, que ela diz que passou por um processo doloroso de demissão e ela pergunta como superar este momento. E aí eu trago, né, essa experiência que eu tive com o meu pai, que foi muito difícil quando ele foi demitido, ele entrou mesmo numa crise de depressão, e aí contou bastante com o apoio da família, mas eu sei também o quanto uma ajuda profissional é importante nesses momentos, né, além de buscar uma ajuda profissional. Na época ele não quis, ele estava bem resistente, a gente pediu várias vezes, né, para ele fazer, mas enfim, contou mais com o apoio da família mesmo, e aí conseguiu superar, depois ele conseguiu um outro emprego, e aí tudo se normalizou, mas foram dias bem difíceis, mas a gente sabe que dias difíceis também passam, né, Ale? Mas a ajuda profissional é importante, né? Quando a gente passa por um processo doloroso ou que por algum motivo não, né, não foi bacana, não foi bem conduzido, porque a dor ela sempre vai existir.
Então, a dor da demissão, então, quando a gente fala da demissão humanizada, não significa que a pessoa não vai sentir dor e tristeza do fim daquele processo, mas isso pode ser muito melhor conduzido com a demissão humanizada. Agora, quando a pessoa passa por um processo, como a ouvinte aqui está dizendo, que não passou por um processo, né, que teve esse olhar cuidadoso, muitas vezes o que a gente recomenda mesmo é buscar ajuda, né, para a pessoa trabalhar a sua autoestima, porque a autoestima é o primeiro ponto que fica muito comprometido. A pessoa ela acaba duvidando do seu próprio valor como profissional, questionando a sua experiência profissional e acadêmica. Então, aí é um momento em que a pessoa vai precisar, sim, de um suporte, de uma ajuda nesse momento de recolocação profissional para reconhecer os seus pontos fortes, trabalhar a sua autoestima. Tem um exercício muito interessante que a gente faz aqui no Instituto Evoluir, que é de trazer a sua energia de volta, porque por cada empresa que a gente passa, é como se a gente plantasse uma semente e essa semente vira uma árvore. Então, a gente faz um exercício de trazer essa energia de volta, né, e contribuir que a pessoa fique ali com a autoestima dela mais fortalecida para dar os próximos passos e cuidar das suas emoções, né, que fazem parte aí desse momento. Muito legal, Ale. Já vou aproveitar o gancho aí e já reforçar também a parceria que nós temos com a FEAL, lembrar que todos que são sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Então, se você ainda não conhece o Instituto, nós te convidamos a conhecer, estamos pertinho ali do metrô Tatuapé, na rua Fernandes Pinheiro, número 295. É um espaço que está no Tatuapé há mais de 33 anos, cuidando aí da saúde integral de todos. Então, temos diversas terapias, somos referência em constelação familiar, tem constelação familiar de segunda a sábado, então entra lá no site, confira a programação e venha conhecer, vem tomar um café, um chazinho com a gente aqui no Instituto Evoluir. E também eu quero reforçar aqui um pedido para que você nos ajude a manter essa programação da FEAL, da Rádio Boa Nova e também da TV Mundo Maior no ar, que a gente precisa muito da sua contribuição. Se você gosta de todos os programas que são oferecidos aqui, ajude a manter essa programação no ar. Você pode se tornar um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, ou você pode também fazer uma contribuição espontânea pelo Pix. O telefone é o 11 97261 0272. Você pode contribuir de maneira segura e tranquila. Ou, se você preferir, também pode entrar no site feal.colabore.org e lá você vai obter todas as informações para se tornar um sócio. Muito bem, recados dados e o tempo passa, que é uma beleza, daqui a pouco já está acabando o nosso programa, Alexandre, olha só, né? E ainda tem perguntas aqui, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas que chegaram, mas eu acho interessante a pergunta do João Carlos, lá de Mauá, que ele também trabalha em RH de uma empresa, e ele pergunta se a empatia é importante para este tipo de demissão. E aí, Ale, como é que se conecta, né, com a empatia nesse momento? É muito importante, eu diria que a empatia é a base, né, para esse processo. A empatia, a compreensão, uma escuta ativa, de olhar, entender o que está acontecendo, né, com a pessoa naquele momento, qual é o processo dela, como que vai, porque é um choque, né? Então, sempre a notícia da demissão, por mais, tem muita gente que chega para a gente e fala assim, para mim, para a Michelle, fala, mas eu já estava esperando, mas mesmo que você estivesse esperando, o momento, né, da notícia, ó, você está demitido, é um momento de choque. Então, é muito importante que o profissional que vai lidar com essa situação, né, ele esteja ali, ele também tem autoconhecimento. Eu acho que esse é um ponto importante, né, para que isso não se torne apenas um processo. Já indicando um filme aqui, né, que fala de demissões, tem um que chama Amor Sem Escalas, que é com o George Clooney, é um filme de uns anos atrás, mas que mostra justamente isso. Ele era um profissional
que ia nas empresas fazendo processos de demissão, até a hora em que eles resolvem informatizar esse processo. E aí é muito legal para você ver a diferença entre um processo humanizado e lá um processo mesmo já mais informatizado. Então, assim, ser empático, desenvolver uma escuta muito ativa, né? E na empatia, né, Michele, como a gente sempre fala na comunicação não violenta, né? É você acolher o que a pessoa está trazendo naquele momento, né? E não vir já com frases de solução, porque a pessoa está na dor. É acolher aquela dor, entender que aquela demissão naquele momento está sendo necessária, mas para que a pessoa supere essa fase e siga em frente. Então, muita empatia, escuta ativa e compreensão aí nesse momento é importante. Com certeza, muita empatia e uma boa escuta para esse momento. Uma dúvida aqui também que surgiu, ela é do Alex de São Bernardo. Ele pergunta se para realizar esse apoio, né, fazer uma demissão humanizada, também dá para fazer de forma coletiva para grupos. E também dá, né, Ale? A gente também já teve aí algumas experiências com grandes grupos e foi bem legal também, né, Ale? Ah, sim, dá para fazer sim, porque tem algumas empresas, né, que às vezes nos contratam para fazer o suporte individual. Então, às vezes é um diretor ou um gerente que precisa passar pelo processo, e aí você faz toda a jornada individual com aquele cliente. Agora, quando a empresa ela está passando, como a Michelle falou, né, por um processo, né, de reorganização, e aí vão ser necessárias muitas demissões, ou no caso de uma fusão, ou no caso que eu acompanhei, né, da empresa que ela estava mudando todo o negócio dela, então não tinha mais sentido ter profissionais ligados à área da produção daqueles alimentos que ela estava descontinuando, né? Aí são muitos funcionários, e aí o mais interessante é fazer, né, essas jornadas de recolocação profissional ou da demissão humanizada com grupos, né, com coletivos. Então, quando são muitos profissionais, dá para fazer 2, 3 grupos e ir trabalhando todo ali a jornada de apoio. E o mais bonito da jornada em grupo é porque aí cada um sabe o que o outro está passando, é a mesma dor. E aí cria-se uma rede invisível de apoio mútuo muito bonita, em que as pessoas vão se apoiando, até ajudam umas às outras a se recolocarem, trabalharem a sua rede de contatos, né, para o pulo para essa nova fase profissional. Então, quando essas jornadas são realizadas em grupo, elas são muito potentes e criam uma rede ali de relacionamentos entre essas pessoas muito bonita, que aí a gente está falando da colaboração, né? Exatamente, é um processo muito bonito, onde um vai aprendendo com o outro, olhando, né, para as mesmas questões, trazendo esse lado mais empático também. Muito legal. Muito bem, Ale, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa. Eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais para a gente encerrar o programa de hoje. Como a gente está falando, né, de processos de demissão humanizada, a gente olhar à luz do espiritismo, né, é a lei do trabalho, que é uma lei que ela orienta todas as nossas questões relacionadas ao trabalho, e lembrar também que cada um de nós temos o nosso propósito divino de vida e o livre-arbítrio. Então, se a gente olha para essas dimensões e começa a fazer uma autoinvestigação, é se perguntar: eu estou a serviço do que aqui no planeta? Qual é a minha missão, meu propósito divino? E isso ajuda também a passar por esses momentos, né, de dificuldades e dores que existem no planeta, mas de uma forma mais harmoniosa. Muito bem, muito obrigada, Alexandra. O programa foi uma delícia, aprendemos bastante sobre a demissão humanizada. Então, reforçando aqui, se você precisa, né, tá passando pelo processo da demissão, ou se você é um gestor que vai passar, né, por esse processo, conte aí com a nossa ajuda que podemos trazer aí algumas soluções para te apoiar nesse momento. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes, agradeço também a toda a equipe técnica que sempre nos auxilia, Rogério, Thaís Cabenguelê, e a todos que estão aí nos bastidores acompanhando esse programa. Até o próximo.
Você acompanhou Um Novo Olhar.